A economia monetária é o estudo da interação que acontece entre o sistema financeiro nacional, o dinheiro e a economia do país. O seu enfoque é na análise da oferta, da demanda e principalmente na circulação do dinheiro dentro do país. O seu objetivo é compreender como o dinheiro ele pode afetar setores como a produção, o emprego, preços e também, principalmente, o crescimento econômico. Vamos falar um pouco sobre a história e evolução da moeda no país. Começando pelo período colonial, ele foi caracterizado pelo escambo. O escambo é a troca de um produto por outro. Também foi usado nessa época moedas estrangeiras, a exemplo do real espanhol. Foi introduzido também a Casa de Moeda. A primeira foi em 1694 no Rio de Janeiro. Ela foi utilizada para cunhar moedas metálicas. Na época do Império, se predominou o padrão ouro. E também o réis era a unidade monetária utilizada no país. Circulavam então diversos tipos de moedas, inclusive moedas provinciais. Por isso houve uma certa estabilidade monetária por um período longo. Na República Velha, a estabilidade também foi acentuada por conta da hiperinflação. Também existia um número considerável de moedas circulando. Em 1942 foi instituído o cruzeiro. Essa moeda ela perdurou durante um bom tempo, como sendo a moeda oficial do Brasil. E ela rompeu o padrão ouro. No período moderno, nós temos como característica principal o marco de 1994, com a criação do real, moeda oficial do país, até os dias atuais. Cartão de crédito e débito também foi algo marcante no país. Na década de 50, se iniciou as operações de cartão de crédito aqui. Circulando um pouco na linha do tempo, a gente vem para a década de 80, onde houve um aumento significativo dos cartões e se tornou popular entre os brasileiros. O Pix é o mais novo lançamento do Brasil, que aconteceu em 2020. É um sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil. Ele permite, por exemplo, transferências em tempo real, é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso facilita e muito as negociações financeiras, principalmente de pequenos empreendedores. Funções da moeda. Meios de pagamento. Ela facilita as transações comerciais, já que ela pode ser aceita como forma de pagamento de bens e serviços. Ela permite também a transferência do valor entre os agentes econômicos e se torna mais eficiente do que acontecia lá com o escambo. Unidade de conta. Ela serve como uma medida de padrão para a precificação e expressão de valores econômicos, onde se pode comparar preços e valores de diferentes bens e serviços utilizando a mesma unidade de medida. Reserva de valor. Por se tratar de reter valor ao longo do tempo, ela pode ser utilizada para se fazer riqueza, para se fazer reserva para o futuro, para se fazer investimentos. Vamos falar sobre oferta e demanda monetária. Quando se fala de oferta monetária, está se referindo à quantidade de moeda que se encontra em circulação durante um determinado momento.
Isso envolve a circulação do dinheiro, o depósito à vista e também outras formas onde existe a alta liquidez da moeda. Alguns fatores que influenciam a oferta monetária: a política monetária, que é definida pelo Banco Central, e a reserva bancária. Definição da demanda monetária. A demanda monetária representa a quantidade de moeda que os indivíduos, as empresas, o governo, eles pretendem manter de posse. Alguns fatores que influenciam a demanda monetária. A taxa de juros. O que é que acontece? Quanto maior for a taxa de juros, menor é a demanda pelo dinheiro. Ou seja, se a taxa de juros aumenta, é mais atrativo fazer investimento, que vai render juros, do que ter o dinheiro em mãos. A renda também é um fator que influencia a demanda. Por quê? Porque a demanda do dinheiro ele pode aumentar com a venda. Ou seja, quando se tem mais renda, há uma tendência dos indivíduos eles fazerem maior transações. Vamos falar sobre a forma de moeda utilizada no Brasil? Real. A sigla internacional é BRL. Essa é a moeda oficial que é emitida e controlada pelo Bacen, o Banco Central do Brasil. Circulam cédulas e moedas. E também estão disponíveis em caixas eletrônicos, bancos e instituições financeiras. Aí estão as cédulas atuais. A fonte é o Banco Central, cédula e moedas. Vai desde a moeda de R$ 2 até a moeda de R$ 200. Em relação às moedas, nós temos de R$1, 5 centavos, de 1 centavo, e dentro desse intervalo a gente tem 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Mudando então a forma de constituição dessas moedas. Por exemplo, a moeda de R$1, ela tem o núcleo de aço inox e o revestimento do anel exterior é de bronze. Vamos falar também sobre o Pix. É o Sistema Brasileiro de Pagamento Instantâneo que foi criado pelo Banco Central. Ele serve para transferência de dinheiros, que acontece pessoa física, pessoas jurídicas, instituições, de uma forma rápida e segura. O cartão de crédito e débito, ele é utilizado através de uma conta bancária, onde são debitados imediatamente o valor da transação, e o cartão de crédito, ele consegue crédito para ser pago posteriormente. Criptomoedas, bem, no Brasil, o governo ele não emite esse tipo de moeda, mas essas moedas elas já estão amplamente utilizadas. A exemplo do Bitcoin, elas são usadas como forma de investimentos. Qual a influência da economia monetária na vida cotidiana? Por exemplo, em relação ao poder de compra, a inflação ela impacta diretamente no valor do dinheiro e no poder de compra do consumidor. Se a inflação está baixa, o consumidor tem condições de comprar mais. Se a inflação aumenta, a demanda do produto diminui. A desvalorização da moeda. Se a moeda perde o valor, então o custo dos bens e serviços aumenta. E o orçamento doméstico ele é impactado quando isso acontece. A taxa de juros. Por exemplo, para empréstimos e financiamento. Se a taxa de juros aumenta, então o custo do crédito e financiamento é influenciado. Então, se vai comprar, por exemplo, uma casa, um veículo, fazer um financiamento de um outro bem, nesse caso, a taxa de juros pode influenciar. No caso de investimento, fazer uma poupança, fazer uma
renda de investimento, ele é influenciado também por meio da taxa de juros. Se a taxa de juros é mais alta, a tendência é se investir mais. No mercado de trabalho, também se vê a questão da economia monetária. Por quê? Porque políticas monetárias, elas podem ter implicações no desemprego e pode ser maior ou menor a disponibilidade de empregos existentes. As políticas econômicas também podem influenciar os salários, e isso tem um impacto direto na compra dos trabalhadores. Em relação ao hábito de consumo, flutuações na economia podem influenciar o padrão de consumo do indivíduo. E alterações no preço ou no poder de compra vão impactar na escolha da compra das pessoas. Endividamento. A taxa de juros e a inflação ela pode afetar a capacidade de pagamento de dívidas. Se a taxa de juros aumenta, a tendência é haver mais inadimplência. Outra decisão financeira importante é o planejamento financeiro. Isso está bem inserido dentro do cotidiano. Quando há mudança na economia monetária, é necessário fazer um ajuste no planejamento financeiro pessoal. Bem, vamos fazer uma consideração geral sobre a economia monetária. Podemos dizer que ela é a base, é o alicerce das transações comerciais e pode influenciar tanto a nível de economia geral do país, que envolve empresas, produtos, preços, investimentos, como também no dia a dia das pessoas. O impacto vai além das finanças. Ela tem a ver também com a oportunidade de emprego, com o desenvolvimento econômico e também com o bem-estar social.